legais, né? Ou seja, o Brasil criou, né, através de uma lei, uma instituição que normalmente nós não encontramos, né, ainda em outros países. Tem outras formas, como o senhor colocou aqui, a questão do agrupamento de escola, que foi até algo, fiz um pequeno artigo logo quando estava, né, sobre a questão do agrupamento e a questão do instituto, e cheguei também a essa conclusão que eram coisas que tinham uma certa semelhança, mas não eram, né, parecidas. Porque é uma instituição criada, né, o Instituto Federal, como rede. A lei diz, né? A lei cria duas redes, uma rede nacional e uma rede local, ou seja, regional, que cada instituto é uma rede pelo que cria a legislação. Então nós estudamos aqui, fizemos o doutorado, tivemos o apoio aqui de todos, e mais especialmente do orientador. Cada vez que eu estudava, ele dizia, precisa estudar mais, né, consegui que ele um dia dissesse, tem a tese, aí não foi. Eu digo, pô. E a gente fez um estudo realmente sobre o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, um estudo mais vinculado a um caso, onde, estudando essa arquitetura organizacional dessa entidade, né, nós chegamos a algumas questões como essa, de uma organização composta de organizações, considerando que cada escola, ela, né, a princípio, né, pela filosofia da lei, ela é uma organização escolar, né, uma escola com todas as suas características agora, pode até que na ação isso não aconteça, mas em termos de concepção. E aí nós trabalhamos pelo lado teórico do processo e também dentro, né, que alguns conceitos que tem já devidamente aí registrados, de que a concepção é teórica, né, é construtiva, mas na prática a ação muitas vezes, né, o que está na lei não é o que se faz, né, e aí é o caso concreto, né, que nós caminhamos na tese dessa realidade, né, ou seja, nós temos uma lei e ela não se verticaliza, o conceito na prática não é desenvolvido daquela forma. Chegamos a essas questões, todas que o senhor já colocou aí, das desarticulações, por isso que funciona, se não tivesse a desarticulação não ia funcionar, o recurso. E na tese nós trabalhamos, né, a tese representou 2 livros, aliás, até 3, porque 2, a época que o professor Bechol terminar era o reitor, disse, não, a gente vai, a editora tem interesse, né, em editar, e uma parte inicial da tese tratava da realidade da educação profissional no Brasil. Foi um estudo que nós fizemos e lançamos o primeiro livro chamado de Conexões e Desconexões na Educação Profissional, 104 anos de educação profissional no Brasil, que foi a época que nós começamos o trabalho. Depois veio o segundo agora, que representa, aliás, entre um e outro, a editora tem aí o reitor define os prazos para lançamento, né? Um ano, outro ano. Nós fizemos o que achamos que não tinha dado para encaixar nessa primeira parte, nessa questão da educação profissional, nem íamos encaixar na parte conceitual mais da tese, com relação às organizações educativas e todo o contexto do que é para o Instituto. Então fizemos um pequeno livrinho e lançamos como, na metodologia, como sendo algo... um handbook. Como... Manual. Se fosse um manual para iniciantes, né? Porque as pessoas que estão iniciando, né? Somente lá nós estamos começando curso de mestrado, né? Então é uma coisa que dá uma orientação, porque fizemos assim um pouco um apanhado, né, de conhecimentos das várias tendências que tem. E aí veio normalmente esse segundo livro, considerando a tese que fecha, que é em termos de uma organização escolar, onde a gente trabalha um pouco das questões contraditórias dessa questão. E entre esse burocrático e o anarco, né, aquele espaço contraditório que a gente desenvolveu na tese. E aí depois, esse foi feito o lançamento no ano passado, ano passado não, ano atrasado, né, ano passado, né, mas nós já estávamos trabalhando, eu conversei com eles, e ele interessado, ele tem todo um trabalho intelectual na complexidade, e aí eu digo, vou aqui juntar coisas diferentes, né, professor? Vamos aqui, hoje o mundo, os paradigmas foram quebrados, a gente hoje está, né? E aí nós combinamos, eles
fazer uma pesquisa com relação a essa macroestrutura do Instituto a nível nacional. Né? Então, como é que acontece a nível nacional essa macroestrutura? A lei diz, como o professor colocou aí, que tem um reitor, a reitoria é composta de um reitor, um órgão executivo, composto do reitor e 5 pró-reitores. É a lei. De uma certa forma, né, no próprio Instituto Federal do Rio Grande do Norte, isso não é feito. Lá tem um reitor e 8 pró-reitores. Muda o nome, né? É a forma brasileira de resolver essa questão. Né? Já que a lei diz que é 5 pró-reitor, ainda não tiveram coragem de dizer, né? Pró-reitor também. Mas, né? No final das contas, funciona como sendo. Vamos ver o que está acontecendo nos outros institutos, para ver, né, o que é que... E aí, essa organização complexa, como em rede e tal, o professor Luciano já fez uma excelente apresentação, de uma certa forma, como funciona esse processo a nível nacional. Aí eu conversei com eles, ele disse, você faz a pesquisa, fazer a pesquisa à base da internet, vamos usar cada instituto, né, ver seus sites, tal, se tiver dúvida se liga, tal. E aí fizemos um trabalho assim, a 4 mãos, onde a gente foi construindo isso e o Willis foi dando uma revisada, olhando assim, com um olhar crítico daquilo, tal, pela própria experiência também, inclusive de reitor. E a gente foi construindo o livro. Então, de uma certa forma, o que nós encontramos foi que as questões que acontecem a nível local, a nível nacional, essa rede aí é que é mais heterogênea ainda. Né? Então, as redes, que o Edilson só quer uma rede e tal, ela não se concretiza na ação, ou seja, na prática, né? A partir das suas estruturas, não é nem na ação, tem na ação ainda mais. Eu tenho também, claro, a gente tem conversado a nível do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mas isso, eu sei que também eles colocam algumas coisas a nível do CONIF, que é o Conselho de Reitores desses institutos, e a cultura, são poucos anos, né, 10 anos, tal. E a cultura ainda, assim, a referência que se tem, a cultura do Centro Federal e a referência que se tem da universidade, elas não estão na linha da nova filosofia, da filosofia dessa lei, que pode até mudar, mas enquanto funciona, né? E não estando, então fica difícil. Então a instituição que cresceu rapidamente, de 500 para 2.500 servidores, 3.200, corrigindo, ela absorveu pessoas novas que vêm formar pela universidade, não tem outro, né? Não tinha tempo de casa para... Então são pessoas que percebem muita instituição como funciona a universidade. E a universidade funciona centralizada, né? A universidade funciona centralizada. E não quero dizer que os institutos não são. Eu acho até que tem alguns, por ouvir dizer, que a gente escuta, que é centralizado. Né? Muito centralizado. O nosso, a gente luta, mas a reitoria elas têm dificuldade, né? De fazer o processo de descentralização por conta disso que o senhor colocou. Existe todo um contexto, às vezes de perda de poder e tal, né? Nós já colocamos, inclusive, na discussão, que existe ali uma convivência relativa de poder, que isso é até uma coisa teoricamente meio, né? Quem tem poder não libera poder. Então, de uma certa forma, essa questão. Então, nós fizemos esse trabalho visando ter essa ideia nacional e aí fizemos, né, essa publicação. O reitor vai poder agora responder algumas questões que o professor Cid coloca, né? Porque eu não tenho para responder, até porque... O orientador foi você, não foi eu, não? Não, mas você já fez a revisão, né, professor? E aí, de uma certa forma, eu coloco assim, hoje o Willis tem, além da ação, né, como reitor, tem a ação nacional que desenvolve, né, que eu não tenho mais essa ação nacional, até porque o Instituto Federal do Rio Grande do Norte agora não tem mais, aquela secretaria não é mais do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nós tínhamos uma boa exceção no Ministério, agora estamos com um governo aí que ainda também não sabe como é que vai essa questão, mas independente disso tem toda uma discussão com os reitores que ele tem, isso todo mês e tal, e que cada um tem, né, esse livro. Como e-book, ele foi lançado na Reditec no final do ano passado, o Willis fez o lançamento. Então, e depois foi feita essa impressão pequenininho e agradece a essência, né, e a boa vontade de nos receber. E estamos aqui agradecidos a todos e
especialmente ao professor Licínio por essa aula que nos deu. Se eu fosse fazer pós-doutorado, eu queria que o senhor ficar me orientando, mas o senhor não... Já sei que o senhor não ia, porque o senhor já disse aí que não tem mais essas atividades, né? Então eu não vou também fazer mais pós-doutorado. Bem, Willis, eu acho que você poderia ir responder algumas questões, até porque a minha função dessa discussão de algumas dessas questões, eu acho que passa mais pela administração, pela ação, né, que pode ser o processo democrático que se desenvolve, né? Bem, boa noite já, né? Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite, o gentil convite, como sempre, ao professor Rui, magnífico reitor, obviamente por intermédio aqui do professor Bento e do professor Licínio, e a todos vocês, colegas do Instituto que estão aqui, né? Professor Belchior, reitor que eu tive a honra de ser pró-reitor e de sucedê-lo como reitor. Então, todo esse contexto que hoje, de uma certa forma, se transforma numa publicação, ou pelo menos parte desse contexto, a gente não pode deixar de registrar dentro da história, porque eu falo muito, repito isso sempre, tem um autor da física, Prigogine, que fala que existe uma história do universo, que existe uma história do cosmos, que existe a história da vida, que existe a nossa própria história. E na própria história tem a parte da história do professor Belchior e a minha que se interrelacionam desde que eu assumia funções, ainda quando éramos Instituto Federal, não, ainda éramos Cefet. E então essa interlocução e essa interconexão que existe faz com que a gente tenha que fazer esse registro nesse momento que é importante. Eu estive aqui em Portugal a primeira vez em 2014 e não conhecia e fiquei só na região de Lisboa. E andando por Lisboa de uma maneira geral, e ainda mais quando eu entrei no convento dos Jerônimos, né, visitação obrigatória para todo turista que vinha a Portugal, e vendo a genealogia da história e vendo as questões da história, só que eu descobri, por exemplo, que o Dom Pedro I, imperador do Brasil, era o Dom Pedro IV, rei de Portugal. Quer dizer, eu tive que vir para Portugal para saber que o mesmo Pedro que estava no Brasil era o Pedro que estava em Portugal. Ou seja, os professores de história do Brasil não me ensinaram que Dom Pedro I era Dom Pedro IV. E me parece que na história não há um gosto muito dessa história de que o Pedro era primeiro lá. Preferiam que ele já fosse quarto aqui, eu não sei, acho que porque eu torcia pelo Porto, eu torcia pelo Guimarães, eu não sei como é que é isso. Pois bem, então, nesse contexto, eu comecei a entender que para entender o Brasil eu precisava vir a Portugal. Precisava vir aqui. Já havia então o convênio com a Universidade do Minho, e a primeira vez que eu vim, e essa já é a terceira vez que eu estou aqui. Bem, então, por que eu estou falando isso? Aqui eu queria fazer um parênteses importante, porque desde hoje de manhã que eu vejo palavras-chave no campo da minha formação. Como sabe, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, tenho especialização em Bioecologia, depois mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e finalmente doutorado em Educação, onde minha tese eu trabalhei com a ecologia de base complexa. Eu discuto os conhecimentos ecológicos à luz do que nós chamamos, eu e minha orientadora, os saberes da tradição, que é o mesmo sujeito cognoscente, o mesmo sujeito do conhecimento, mas ele está fora do círculo do conhecimento científico acadêmico. Porque dizer que qualquer ser humano não tem capacidade de construir ciência independentemente de estar na academia ou não, é antes de mais nada um erro ou talvez uma arrogância intelectual de qualquer um. E nesse contexto eu comecei a estudar o pensador francês, o Edgar Morin, e durante o período em que eu era pró-reitor de planejamento, e aí Belchior já começava a fazer doutorado, eu sempre fui substituto do professor Belchior. De 2009 até 2014, quando fiz a nossa avaliação de professor titular, eu peguei o tempo de substituição do professor Belchior e fiquei mais de um ano e um mês substituindo desse período de 2009 a 2014. Então, durante todo esse tempo, aqui acolá eu estava conversando com o Maris, né? E todas as vezes que o Maris ia falar sobre o trabalho dele, eu encontrava similitudes com as discussões de complexidade. Então, estamos falando de rede. Então, o conceito de complexidade de Morin é exatamente o conceito de rede, de que as coisas estão todas articuladas e que não há, embora elas sejam distintas, elas têm as suas distinções, elas têm as suas características muito próprias, elas têm uma interconexão de alguma forma. E quando eu falava isso com o Maris, eu dizia, não, mas eu acho melhor não conversar sobre isso, o professor Licínio tem muita visão de complexidade, então não vamos meter nessa briga,
Porque regra número 1 do doutorado é nunca brigue com o orientador. E eu aprendi isso muito a duras penas. Eu disse, então vamos ficar só na nossa conversa, nas nossas digressões de cafezinho aqui, que ele toma muito mais café do que eu. E aí então, mas a gente sempre debatia e via essas coisas. E aí eu vejo, por exemplo, o professor Bento hoje de manhã, na sua análise da tese do professor Mari, do professor Bechó, ele fala sobre a transhumanidade. Transhumanidade. Eu nunca fui um aluno brilhante, mas sempre fui um aluno atencioso, professor. E então eu prestei atenção nessa sua fala, transhumanidade. O professor Licínio traz algumas palavras-chave como orgânico, como diversidade, como hibridismo. E aí eu prefiro tratar as organizações nossas não como híbridas, mas como mestiças, aí no campo da biologia. Esse é um problema que a gente traz, né? Por conta de que na biologia, o mestiço, ele carrega a característica muito peculiar de cada uma das duas espécies. Vou porque só citar um exemplo, sem querer dar uma aula de biologia antecipadamente. Quando você tem a espécie, ou burro, mulo, como nós chamamos lá, é o cruzamento do cavalo com o jumento, ou da égua com o jumento macho. Mas você percebe no burro, vou chamar de burro, porque a gente chama no Nordeste de burro mulo, as características muito próprias do cavalo e do jumento, muito próprias. Diferente de um híbrido que você tem praticamente um único organismo indistinto, embora geneticamente você tenha as mesmas coisas. Então eu prefiro dizer que as nossas organizações são muito mais mestiças do que um híbrido. E quando eu falei de conhecer o Portugal, para conhecer melhor o Brasil, para saber o que é o Brasil, o que é Portugal, por conta de tudo que o senhor foi acabando de falar sobre as formações e as organizações, os institutos politécnicos, etc, etc. Então, no nosso caso especificamente, aí eu preciso fazer um resgate histórico importante, não está totalmente isso no livro, isso é mais uma, vamos dizer assim, uma informação de bastidores. Como é que foi concebido os Institutos Federais? Uma reunião do presidente Lula com todo o seu ministério, e lá estava então o presidente, o Fernando Haddad, que foi candidato a presidente, lamentavelmente não ganhou. E ele disse, com aquele jeito dele, companheiros, nós precisamos fazer com que essa educação do Brasil seja desse jeito melhor, porque eu perdi esse dedo aqui, mas eu fiz no Senai, aquela coisa toda. E o Haddad trouxe isso para a equipe gestora, onde estava o professor Getúlio, que foi nosso diretor-geral. E aí o Getúlio lançou a ideia para o Eliezer e começou então a concepção. Qual era a concepção inicial? Aí veja, nós estamos falando, e essa é uma questão importante do ponto de vista de entender as nossas instituições, é que se você acompanhar a história do liceu, ou melhor, da Escola de Aprendizes e Artífices de 1909, até agora os Institutos Federais, não tem nenhum momento histórico em que tenha mudado o liceu, a Escola Técnica Industrial, a Escola Técnica Federal, etc., que não esteja essa mudança de nomenclatura não estivesse relacionado com o momento político e econômico do Brasil. E, obviamente, relacionado com o Estado social. Quando Lula assume o poder, ele resgata para a nossa sociedade um modelo de Estado de bem-estar social. Ou pelo menos ele tenta apontar para um modelo de bem-estar social. E o entendimento dele é que os institutos federais, aí, já a partir do projeto construído, na verdade não era o entendimento dele, mas a ideia dele, é de que por meio da educação, em especial da educação profissional, da qual ele tinha uma formação a partir do sistema S, poderia dar a esses jovens, tanto da capital, mas principalmente do interior do Estado brasileiro, a condição que ele teve para ascender à condição que hoje ele era presidente da República. Então, num primeiro momento, não havia uma compreensão de como seria o modelo organizacional dessas instituições. Por isso eu prefiro dizer que é um mestiço a partir de algo que eu chamo da metáfora que o professor Bechó não gostava muito antigamente, eu até mudei, que eu dizia que nós éramos ornitorrinco. Mas o professor Bechó detestava essa... Mas como é meu chefe, eu não vou falar mais de ornitorrinco, só vou falar quando eu for chefe dele. Então, mas já não é mais ornitorrinco. Na minha análise
de metáfora, que eu gosto muito da metáfora, que eu acho a metáfora um operador cognitivo importante. Eu considero hoje os institutos federais um transgênero, ou melhor, um transgênico. O transgênero pode até ser também, fica a critério de cada um, obviamente. Mas um transgênico que traz no seu DNA, existe na internet uma expressão, não sei o que é raiz e não sei o que é Nutella, não sei se vocês viram essa expressão. Trazia um DNA raiz, um DNA origem, a Escola de Aprendizes de Artífices de 1909, para os desvalidos da fortuna, de acordo com o presidente Nilo Peçanha, que foi o pensador dessa iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, esse DNA, que era denso, que vinha passando por mudanças e num processo evolutivo, ele passa a inserir um DNA que nós chamamos Nutella, um DNA da universidade, e aí se cria esse modelo de reitor, essa figura magnânima, magnífica, enfim, né? Quase com um ente fora de contato das pessoas, né? Então, ou como se diz lá no Rio Grande do Norte, que a reitoria é o Olimpo, né? Então é quase um semideus ou um deus do Olimpo, né? Eu não tenho nem porte físico para isso, mas fazer o quê? Se as pessoas me chamam assim, paciência. Então essa transgenia nos traz exatamente essas conexões e desconexões. Porque ao mesmo tempo que você tem na concepção conceitual da lei, dizendo que é um modelo, né, descentralizado, você tem um modelo que não é policêntrico efetivamente. Então é uma centralização que não é policêntrica. Ou melhor, uma descentralização que não é policêntrica. Então, só para responder a primeira pergunta, se é que eu posso fazê-lo assim. E veja, a dificuldade que a gente tem é porque todas essas tensões que surgem a partir da inserção de cada uma das nossas instituições. Então, por exemplo, nós estamos aqui com a professora Antônia, que é diretora do campus Paulo dos Ferros. E é bom sempre estar fazendo essa análise, porque comparativamente a Natal é o campus mais distante que nós temos, 415 quilômetros aproximadamente, Antônia, de Natal. A reitoria queria estar lá, não é muito longe. Quem sabe no modelo proposto pelo professor Licínio a gente vai fazer esse processo de inversão e a reitoria passa a ser lá em Paulo dos Ferros. Mas enfim, então, e aí você tem no próprio estado, e aí bem colocado pelo professor Licínio, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então você tem no próprio estado do Rio Grande do Norte características muito peculiares. Do Alto Oeste, onde a Antônia está como diretora, para o litoral, onde tem quatro diretores, vamos dizer assim, 5 diretores na região metropolitana de Natal, como Parnamirim, São Gonçalo, até Seramirim, aliás, Seramirim, São Gonçalo, Parnamirim, Cidade Alta, Natal Central e Zona Norte. Então, 6 diretores nessa região. Indo para a região mais litorânea, mais para o norte, mais litorânea, em Tamacau, que é o Varélio, que está fazendo doutorado, entende? Então, em cada uma dessas regiões, eu estou falando do Rio Grande do Norte, que é um dos menores estados da nossa federação, você tem características muito peculiares dessa região. Então, é óbvio que nas relações de autonomia, e aí eu só falo uma palavra-chave, em que nível de autonomia isso pode se dar? Tem outras autonomias que possam se dar. Nas relações de autonomia de cada um desses campi, os diretores e diretoras gerais constroem relações muito próprias e particulares. É tanto que existem eventos no campus, aí vou falar Paulo dos Ferros, só para citar os 2 exemplos dos colegas que estão aqui. Eventos que existem no campus Paulo dos Ferros que não existem no campus Macau. E estamos falando da mesma república dessa federação. Então, e aí vem a figura da reitoria, que tem essa carga, tem, digamos assim, esse manto do que traz da universidade, que é o mesmo, e nas universidades isso é muito centralizado, as decisões de poder da reitoria são muito fortes, muito mais fortes. Mas nós tentamos construir isso, e aí tem um outro problema do ponto de vista da nossa sociedade, da sociedade brasileira, que é a hiperburocratização do Estado brasileiro.
O Lula dizia sempre, um país em que tem 7 fiscais para 3, de um total de 10 servidores públicos, você tem 7 que são fiscais, não pode ser um país que vai avançar muito. E é o que acontece no nosso país. Nós temos CGU, MPU, TCU, né? Só para contar 3. Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União, aliás, Controladoria Geral da União, Ministério Público da União, Estadual. Ministério Público Estadual. Ministério Público Estadual, isso já para falar da União que nos fiscaliza. E o Tribunal de Contas da União que nos julga. Sem falar, evidentemente, de Supremo Tribunal Federal, blá, 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 blá. Ou seja, é um país hiperburocratizado em que o nível de fiscalização e de exigência nossa diz que hoje ser gestor público é, antes de mais nada, um ato de insanidade. Né? E por quê? Porque nos leva a um conjunto de amarras burocráticas que, por exemplo, para o reitor vir para cá e para ficar aqui dia 18 para a solenidade, se não chegasse a carta, eu já não podia colocar na minha justificativa dos sistemas, de sistema de controle de passagens diárias que me autoriza a passagem diária, etc, para justificar depois ao Tribunal de Contas da União. Percebe? Então, eu percebo bem. Então nós também aqui temos os nossos sistemas. Olha o que eu estou dizendo. Lembre-se disso agora, que o Sr. Reitor, lembre-se disso para o interior do Instituto Federal. Isso. Então perceba que tudo isso converge para o tamanho da dificuldade ou o tamanho do desafio que nós temos de fazer com que essa instituição ela possa ser mais leve do ponto de vista, e aí eu estou falando administrativa e financeira em essência, mas que se reflete no didático pedagógico, que são os níveis de autonomia que nós possuímos. Então, a obra tem essa pretensão, e aí eu quero deixar muito claro aqui, registrar de forma muito transparente, que eu sou mais um coadjuvante nesse processo dessa obra. É importante dizer esse registro. Eu entrei mais como um parceiro de debate intelectual, né, que se propôs a dar aí alguma contribuição, enfim. Mas, evidentemente, a essência da obra e o corpus mais denso intelectualmente falando pertence ao professor Marisa, a gente não pode deixar de fazer esse registro. Mas essa aqui é nesse contexto, para finalizar então minha fala, porque eu sempre falo muito além da conta e extrapolo o tempo da banca, o júri. Qual é a grande vantagem aí, eu falo, do nosso Instituto Federal, do Rio Grande do Norte. Isso aí eu posso dizer sem sombra de dúvida. Que aquilo que foi construído há 10 anos, dessa nova institucionalidade, que é uma nova, na verdade é uma que se renova em 110 anos, que vamos fazer este ano. E aí está, por exemplo, a parceria com a Universidade do Minho e outras instituições em nível internacional. O professor Belchão vai fazer a fala dele no seminário sobre internacionalização e tudo mais. É que essas parcerias têm retroalimentado o nosso próprio fazer. Então, por exemplo, hoje a tese do professor Mariz nos retroalimenta para discussões internas. Já tivemos curso, formação das pessoas para a nossa realimentação interna. A tese, por exemplo, de Betânia com a tese de Rejane, que foi orientada pela professora Betânia também, teve com a tutela da professora Betânia. E agora a tese de Antônia, que vai ser defendida amanhã, faz uma tríade para a discussão, ou para o diagnóstico, ou para a anatomia, digamos assim, da nossa instituição, do nosso fazer institucional, para a melhoria daquilo que nós fazemos. É um movimento de retroalimentação, e evidentemente que a Universidade do Minho, com toda a sua capacidade, todos os senhores e senhoras que nos estão ajudando nesse contexto, terão uma parcela de contribuição no redimensionamento, na reorganização da nossa instituição. Então, o livro se pretende nesse contexto de ser provocativo, mas saibam que, eu estava dizendo aqui para a Marisa, ele conhece hoje mais a nossa instituição que muitos dos nossos colegas servidores, como o senhor fez toda a sua fala de análise. Tudo que foi dito aqui é exatamente o que está acontecendo de uma certa forma. Então, é nesse sentido, e a gente agradece a parceria e agradece, evidentemente, a todos vocês que estão hoje aqui para nos ouvir, enfim, para a gente fazer esse bate-papo. Era isso. E as consultorias, não sabe que o pessoal daqui ganha muito, né? Não sabe. Gosta de levar, né? Isso, Eu sou desse trabalho.
Não chega a São Paulo. Então, Barra Baixa ali não tem. É porque São Paulo é mais perto para chegar do que Não sei. Eu não sei se eu respondi as perguntas do júri. Não, foram mais. Alguém quer Podem ficar comentar, fazer uma questão aos autores ou Isso acho interessante. Como fui citado, primeiro parabenizar os autores, professor Marito, professor Luiz, pela elaboração do livro, um conteúdo, acho que muito rico para debate na instituição, que propicia o maior conhecimento e um mergulho sobre o fazer institucional e até de como se configura essa rede no Brasil. Acho que isso traz uma grande contribuição. Algumas provocações que o professor Licínio faz aí na sua fala, também quero parabenizar o Licínio, você contextualiza muito bem, e provoca, né, nessa questão da rede policêntrica, ou tal, mesmo sem núcleo de comando, acho que são propostas interessantes, e essa cisão que você fala, de que o Instituto pode ser, né, algo do seu próprio crescimento, isso muitas vezes já se percebe dentro de algumas instituições, onde há, pelo tamanho, às vezes nem pela complexidade, nem pela produção, mas pelo tamanho de gerenciamento da instituição, alguns espaços já de proposições de divisão. Tá? É o caso de São Paulo, que tem 40 campi, né? Tem 33 campi e mais 7 campos avançados, e outros institutos que também, por força política e mobilização, e aí não é nem no caso, como se fala aqui em Portugal, que você cita aí, da força do município de querer uma universidade e tal. O município quer que o Instituto chegue lá, mas ele não quer manter o Instituto. Ele quer que o Instituto continue sendo mantido pela União. Então, isso há uma disputa, inclusive, dentro do Estado do Rio Grande do Norte. Agora mesmo o professor Luiz, né, consagrou Jucurutu, que é um novo campus que está chegando. O campus na atual Zona Leste também, que é a transformação do campus de educação à distância, são conquistas da gestão do professor Willis. Então, nesse perfil aí, a tua fala vai bem em sintonia com o que realmente pode acontecer no futuro das instituições. E também pelo seu gigantismo de crescimento, de produção e de concorrência desse espaço com as universidades e com outros tal, como se pode fazer da formação inicial e continuada, a pós-graduação em estrito sensu. Então, aí um espaço muito grande e no conjunto do orçamento da União, o bolo de orçamento é o mesmo, para compor toda a educação. Então, há uma disputa também por orçamento dentro do conjunto da União, e isso, lógico, que é uma medição de forças entre as entidades. Mas eu acredito que há espaço para todos crescerem conjuntamente e que não precisa haver ciúmes ou inveja de algum procedimento, nem da parte da gente com as universidades, nem das universidades com os institutos federais. Eu acho que se complementam muito bem e há espaço pela dimensão do Brasil e pelas necessidades que o país tem. Carlos, boa questão. Olá. Eu achei que a chave deste livro, por causa do debate centralização versus descentralização, está na página 30 e 31, em que aparece que é dedicada, justamente a 31, ao órgão reitoria, que aqui aparece no ponto 2.2, órgão designado como órgão de administração central. É interessante ver, e daqui já uma questão, é possível, eu estava aqui a perguntar à colega, quem é que determina a estrutura hierárquica dos IFRNs no Brasil? Cada instituto pode ter a estrutura de governo que quiser, ou essa estrutura é imposta centralmente? Essa é uma questão importante. Depois, achei porque aqui há claramente uma celebração e o reconhecimento, digamos, da lógica do trabalho e do modo como o Weber trata essa questão da burocracia, porque a reitoria é aqui designada na página 33 como um órgão racional. Portanto, não é irracional nem é racional. Esse é um ponto. Gostava de saber, eu, ao contrário do Licínio, também acho que a participação é importante, a gestão democrática é importante, mas não tenho bem a certeza se a existência de uma reitoria é, por si só, incompatível com a democracia e com o jogo democrático, com a cultura democrática que pode ser, digamos, construída.
Mas concordo mesmo com o professor Licínio quando ele, muito bem e de uma forma muito aguda, questionou a propriedade, digamos, e talvez o caráter um pouco retórico ou ideológico do termo colegiado nesta estrutura. Outra coisa que o professor Licínio disse, referiu, mas pelos vistos o professor Luís disse aqui uma coisa diferente. Aqui só é referido que os campos, existe a estrutura central, racional, weberiana, não é? Que assegura o cumprimento da missão e dos objetivos da instituição. É preciso dizer como é que o faz, de forma democrática ou autoritária, burocrática ou não. Isso é importante. Mas o professor Licínio referiu, e ele leu completamente o que está aqui, porque o que aqui está dito não é o que o professor Luís disse. Aqui só se fala em autonomia, digamos, administrativa e financeira. Não se fala de curricular nem de pedagógica. Eu pergunto, existe, por exemplo, se um determinado campo, o campo Paus dos Ferros, decidisse, através de uma decisão própria, que o modelo de avaliação pedagógica era uma avaliação formativa, e se esse modelo não estivesse conforme com o resto da estrutura, qual seria a reação da reitoria? São estas as questões. Ok. Vai começar com o quê? Posso Falar sobre a começar? lei primeiro, perguntar. Posso. Porque essa parte aí da reitoria, como vai reagir, tem que ser o reitor, né? Carlos, as questões são levantadas, são interessantes. Acho que a questão da reitoria como algo central, executivo, né? A lei traz isso, define, né? Essa reitoria como esse órgão central. Por isso, né, que a rede tem uma concepção de um centro, ou seja, existe uma reitoria que coordena, né? Supervisiona, define diretrizes e tal, e depois Essa reitoria é controla. eleita. Desculpa, só não é Reitoria eleita. Isso. O reitor é eleito. É. O reitor é eleito. Mas tem que haver o reitor. E a reitoria composta, a lei, está na lei. A reitoria composta de um reitor e 5 pró-reitores. A lei, então, não diz quem são esses pró-reitores. E aí, cada instituto, ele, a partir do seu estatuto, o estatuto é elaborado pelo próprio instituto. O primeiro deles, em tese, foi uma grande assembleia que elaborou, representativa, esse estatuto. O primeiro é levado ao MEC para reconhecer. Na prática, o MEC, praticamente no caso do Rio Grande do Norte, não fez nenhum tipo de questionamento e aprovou o que o Conselho Superior, que é esse conselho que tem a função deliberativa. Porque na lei criou 2 conselhos, um Conselho Superior e outro chamado de Colégio de Dirigentes, onde não deu a esse poder decisório. Ele é composto pelos diretores dos campos. E então a reitoria, composta desse reitor e 5 pró-reitores, ela tem uma função de definir 2 questões básicas. E são todas 2 questões aprovadas pelo Conselho Superior. Mas cabe a essa reitoria, esse órgão central, executivo, fazer uma proposta, construir com a comunidade, porque a própria lei brasileira diz que toda a escola, processo democrático, a construção do seu PDI, e também do seu, que a gente chama lá PPP, Projeto Político Pedagógico. Então, esses 2 instrumentos, vou chamar assim, são centrais no Instituto. Eles partem da reitoria, a sua concepção, constrói, até porque a lei brasileira diz que tem que ser ouvir professor, tudo lá ouvir. Dentro do processo de gestão democrática. Então, um PDI que é para 5 anos, agora o nosso está sendo feito, foi recentemente feito, para 8 anos. Porque a nossa avaliação ficou muito boa, acima de 4, que é o máximo do Brasil é 5, e então, em vez de já autorizar a fazer por 8 anos, porque para a nova avaliação, né? E o projeto político pedagógico, ele também é central, ou seja, ele é um projeto construído a partir dos campos também, para todo o Instituto. Então, essas são 2 peças centrais. Acontece que cada campus, a partir desse projeto político pedagógico, ele tem sua autonomia dos cursos que vai fazer, ou seja, então, ele verticaliza essa legislação, vamos dizer assim, PPP, né, as bases do PPP na sua. Já existe, em alguns casos, aí eu acho que aí, até na fala do professor Licínio, já existiu,
não sei se existe, um caso ou outro, e algum campus já está questionando o PPP do Instituto como um todo, porque ele não lhe atende em algumas especificidades. Aí eu não sei se está certo ou está errado no sentido do questionamento. Bem, para mudar o PPP, teria que ir ao Consulp, ao Conselho Superior. Lógico, o reitor e a equipe diretiva da reitoria só leva querendo, né? Se o reitor, você não convenceu o reitor para levar o Conselho Superior, dificilmente vai. Esse convencimento pode ser político ou pode ser pressão. Aí nós não vamos, né? Mas então o reitor tem isso. Agora, o que concretamente é tanto que na nossa proposta dessa estrutura, nós pegamos um pouco da filosofia do átomo e jogamos, né, uma reitoria como sendo o núcleo, né, e os satélites, ou seja, os elétrons como sendo os campos, né. Esses campos, eles são meio interdependentes, né, porque ele, de uma certa forma, o que é desenvolvido num, os outros observam e, né, às vezes é bom essa competição no sentido... Portanto, o Instituto é governado político. Uma mestiçagem entre a química e a biologia. Não É, exatamente. Então, Bioquímica, né? então eu quando conversando e às vezes nas reuniões tal, eu digo, sei que o reitor e os pró-reitores é que aí onde está uma questão mais complexa que a gente não vai entrar aqui, né? É que gostam de ter uma ação do campus, executiva do campus, que a princípio isso não é bem previsto na lei. E essa ação já tem como entendimento que é o processo de descentralização, ou seja, o pró-reitor gosta de chegar no campus e tem diretores que gostam também que ele faça isso. E aí é onde está o erro, assim, o erro ou acerto. Essa questão a gente falando teoricamente, né, professor? É para o bem ou para o mal, né? Tem diretor que acha ótimo que a reitoria vá lá e faça tudo por ele, né? Tem diretor que não gosta, o diretor diz, está aqui para baixo. E aí eu digo, quando eu chego no canto, às vezes com o reitor, eu digo, aqui quem manda é a diretora, né? O diretor, né, para depois não dizer que é questão de gênero. Né? Porque, de uma certa forma, a partir, né, do portão daquela instalação, o responsável direto é o diretor. O reitor, sim, está num estágio mais... Agora, o que acontece aí no livro que a gente tentou fazer é como é que acontece essa realidade, porque quando nós éramos uma instituição menor, como Centro Federal e tudo, havia uma certa equidade de políticas nessas instituições. Então, por exemplo, hoje, se a gente pega, que vocês vão ver aí, só temos efetivamente uma pró-reitoria que está em todo o Brasil, em todos os institutos, que é a pró-reitoria de ensino. Foi chamada com um nomezinho diferente, mas é. Mas tem outras pró-reitorias que tem no Rio Grande do Norte e não tem no outro. Então, como é que você faz parte de uma rede? Aí vai onde está, né? Como é que você faz parte de uma rede com tanta ambiguidade? Nós temos, de uma certa forma, 9 pró-reitorias na rede. Assim, que devia ser 5. 9 tipologias. Tipologias de reitoria, né? Em uma é recursos humanos, gestão de pessoas, tem 8, 9, 10 instituições que têm a pró-reitoria de gestão de pessoas. Outros não têm. Então, e por aí, extensão, pesquisa, tem uns que é agrupado. Então, é esse trabalho que a gente tentou para identificar e para levantar essa questão. Se nós somos rede, nós não devíamos conversar mais facilmente, porque a gestão, por exemplo, de assuntos estudantis, que é hoje onde tem um bom recurso, talvez um terço do nosso orçamento hoje é para atender assistência estudantil. Então, isso é um recurso forte dentro do orçamento da instituição de manutenção como um todo. Tem uma pró-reitoria, né? No Rio Grande do Norte tem locais que é uma coordenação vinculada ao departamento, vinculada à pró-reitoria de ensino. Ora, como é que eu estou numa rede? Como é que eu faço? Isso fica difícil de eu conversar nessa rede institutos, né? Então é essa a questão que eu não sei se entendi, se coloquei. Agora, a outra parte aí de como fazer, o reitor faz tudo do jeito que quer. Então pode dizer como você faz. Boa. Ele é meu amigo, né? Eu sou mais velho que ele e tal. Então, quando ele entrou na instituição, eu era diretor, aí ele. Você me deve ainda, viu, professor? Assim, não certo, reconhece que foi para o interior, mas com a promessa de vir para a capital, veio com seus métodos, no tempo certo. Além de dizerem que o reitor é um deus do Olimpo,
em alguns, dependendo da convicção religiosa, ainda diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso aí vai depender muito da concepção religiosa de cada um, de uma maneira geral. Mas, professor Carlos, só tocou num assunto que é dos mais relevantes do ponto de vista das instituições de ensino brasileiras, públicas brasileiras, que chama-se autonomia. As universidades discutem autonomia há mais de 30 anos, aqui a professora Betânia, que não vai me deixar mentir. Ainda bem, sozinho, né? É uma pessoa solidária, vai ser solidária comigo. Há mais de 30 anos que as universidades públicas brasileiras discutem, as universidades, com um poder já bem mais consolidado do que a rede federal, e ainda não conseguiram, porque vamos, aqui esse é o objetivo. Quando se fala de autonomia, se fala de uma autonomia limitada, e muito limitada. Porque, por exemplo, 90% do orçamento das instituições federais de ensino, eu estou falando do meu campo, 90% a mais, né, meu chão? 95% a 98% são recursos vindo da União. Então é o orçamento da União, do Estado brasileiro, que nos financia. Aqui acolá tem projetos e tal, mas isso é um recurso ínfimo. Essa é a primeira coisa. Então, começa por aí. Depois você vai falar do ponto de vista administrativo, financeiro, para contratação de pessoal. Se não tiver autorização do Ministério da Educação, e agora mais ainda porque criaram uma história de banco de professores equivalentes, então aí é onde entra a hiperburocratização do Estado brasileiro para exatamente dificultar isso. Então, se eu quiser contratar um professor hoje, às vezes o Antônio tem uma dificuldade, um professor adoece lá em Paulo dos Ferros por algum motivo, para contratar, então tem que fazer um concurso para contratar professor substituto, mas se acontece isso com um técnico administrativo, ela não pode contratar, fica sem, enfim. Então, imagine que essa autonomia já se torna limitada do ponto de vista administrativo e financeiro. E autonomia didático-pedagógica, porque todas essas duas expressões estão previstas na nossa lei de criação, aquela que se perguntou e que é que determina essa estrutura organizacional. Diz quantas pró-reitorias tem que ter, etc, etc. Então, e a didático-pedagógica é um pouco melhor, é um pouco mais flexível, um pouco mais aberta. Porém, também está alicerçada sobre os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Educação. No caso nosso, a Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério da Educação, que tem lá uma diretoria de políticas, que nunca definiu política nenhuma, porque é definida numa diretoria que trata só de infraestrutura. Mas isso aí é coisa do Brasil, que obviamente em Portugal não tem, não deve ser desse jeito. Pois bem, então, mas dentro dessa autonomia didático-pedagógica, aí o professor Marinho já colocou muito bem os dois parâmetros específicos, em especial o projeto político-pedagógico nosso e o PDI. O PDI ele tem uma determinação legal, porque como instituição também de ensino superior, nós temos que responder ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior e ele determina que temos que construir um PDI que estabelece todos os parâmetros desse PDI. Porém, no projeto político-pedagógico é onde a gente tem um pouco mais de ar para respirar. É nesse contexto onde a gente tenta construir um pouco mais de ação democrática ou de gestão democrática para as nossas atividades, para o nosso desempenho nas nossas atividades. Porém, se nós estamos falando de uma rede, embora debilmente articulada, e temos um projeto único institucional, é preciso que todos os campi sigam os parâmetros desse projeto, do ponto de vista, aí vai, avaliação, modelo pedagógico, atividades, enfim, tem uma série de caracterização, até normativos, digamos assim, disciplinares de estudantes, coisas dessa natureza. E aí, só para citar um exemplo, como é que faz se um campus resolver fazer algo que tal, o reitor interfere? Sim, interfere. E aí eu vou lhe dar um exemplo muito prático. No ano passado houve uma situação em que, num determinado campus, um certo número de estudantes teve um nível de reprovação elevado. Né? O campus teve um nível de reprovação elevado por motivos diversos, não vou entrar no mérito aqui. E a alternativa encontrada pela direção-geral desse campus, aí onde entra o meio do colegiado. Tem vários colegiados, inclusive nos campus, são os colegiados escolares. Por meio de uma deliberação do colegiado escolar,
que tem um nível de autonomia para questões locais de cada campus, né, principalmente do ponto de vista de planejamento, etc., resolveu tomar a decisão de que os alunos que estivessem numa faixa de nota abaixo da média estabelecida no projeto e estabelecida na organização didática, numa faixa de nota, todos os alunos estariam aprovados automaticamente. Isso. Então, a média X da instituição, todos que estivessem numa faixa de nota, era uma faixa, não era tudo abaixo de 6. Desculpa, 6 é a nossa média. Numa faixa de notas e que essas notas iam até primeiro décimo abaixo de 6, 5.9, por exemplo, nessa faixa todos os alunos estariam aprovados. Ora, essa é uma decisão de um colegiado da escolar, que não tem amparo do ponto de vista organizacional pedagógico. E esse projeto foi construído numa construção coletiva. Percebe? Muito interessante. E aí, nesse sentido, isso foi trazido para um debate no âmbito do nosso colegiado dos dirigentes, e depois de muito debate eu disse, olha, não tem nem o que se discutir mais. Até do ponto de vista do direito, ou seja, qualquer outro aluno de qualquer outro campus que se sentisse exatamente prejudicado porque não ficou aprovado, poderia entrar na justiça e ganharia. Então, ela era uma ação até nula de direito. E por incrível que pareça, se eu não tenho tomado essa decisão, no dia seguinte, uma pessoa de um outro campus bem mais distante ligou para mim e disse, professor, que história é essa que está acontecendo? Eu falei, não, mas isso está resolvido. Disse, não, porque aqui já tem paz, porque o WhatsApp roda rápido, né? Os meninos todos já sabiam do WhatsApp de todo o estado, acho que da galáxia já sabia tudo. Já tem uns pais me procurando aqui porque o menino ficou e tal reprovado e querem fazer. Não, isso aqui está resolvido, não vai acontecer porque esse aspecto é nulo de direito, fere frontalmente a nossa organização didática, fere o nosso projeto político-pedagógico. Obviamente, isso vai trazer para o debate, porque se agora a gente vai resolver baixar essa média, aí é um debate que a gente tem que construir. Então, percebe? O nível de autonomia e a ação da reitoria nesse contexto. Porém, há situações até administrativas que, por exemplo, determinada diretora ou diretora resolve fazer uma estrutura física que não tem nenhum campus. E ela fez. Porque ela tem um grau de autonomia financeira, né? Essa diretora fez essa estrutura física. Queria fazer, os alunos acharam bacana, fazer uma estrutura lá, foi lá, pegou o dinheiro dela e fez. E isso não tem nenhuma interferência da reitoria. Não, vai derrubar porque não pode. Não tem nenhuma interferência da reitoria. Esse movimento, esse trabalho, ou esse processo de construção dialogal é ainda um processo em maturação, em exercício, né? Por quê? Porque as pessoas ainda precisam compreender até onde vão os limites e as possibilidades. Então são as conexões e desconexões que Maris trata naquele primeiro livro dele. Então é nesse sentido que se dá a autonomia, não é? Mas do ponto de vista, infelizmente ou felizmente, hierárquico, para uma democracia mais alargada, mais ampliada. Então, em vez de ser uma democracia bottom-up, mas é uma democracia top-down. Eu acho que o próprio conceito de autonomia, não sei se concordo com isso, claro, pressupõe um centro. Porque aí é preciso distinguir entre dois conceitos, né? Autonomia e independência. Portanto, há pessoas que agem numa lógica de independência face a esse centro. Mas aí é uma outra lógica, digamos, é outra estratégia, é outra abordagem. Né? A autonomia pressupõe necessariamente um centro, não é? Acho eu. Sim, eu gostaria já agora de... Bom, vale a ver. Pois, já sabes que agora Estaríamos aqui toda a noite, não é? Mas vale a ver. Mas para ser rápido... Vamos lá limitar um bocado a democracia. Professor Carlos, eu respondi a sua pergunta. Eu queria dizer que gostei imenso, aliás, das duas intervenções, muito obrigado. Muito interessante. Vamos lá, aliás. Eu não tive tempo de ler o livro, nem tive tempo de fazer. Não sei se conseguem abordar, ou se têm tempo para abordar neste livro, uma outra especificidade, que é a especificidade de ser uma instituição de ensino médio que tem o ensino superior e pós-graduação. Eu não conheço outras instituições no mundo que têm esta especificidade. Isto é algo que marca claramente, digamos, esta experiência que nós tivemos convosco. Agora, há uma coisa que na tese do André Luís de Oliveira, que eu tive muito gosto em orientar, ele mostra lá, através do trabalho de campo que fez, que não há articulação pedagógica entre os níveis, não é? Se isto não seria, digamos, um desafio colocar nesta instituição, isto é,
já que nós temos vários níveis, desde o médio até o superior, e no superior, digamos, a pós-graduação, se não haveria aqui uma forma de articular esses níveis. Porque ele nota uma coisa interessante, que é o facto de a instituição EFRN não reter os alunos, e grande parte dos alunos que frequentam o médio, depois não fica lá no superior, foi adquirido para a universidade. Vamos lá. Vou ser rápido também. Parabéns ao professor Francisco, ao professor William, né, pelo livro. E ao professor Licínio pela análise. Parece que o senhor trabalhou lá no Instituto Federais. Eu estava pensando até convidá-lo para ser o secretário de Educação Tecnológica e falar com o Bolsonaro. Já me chamaram de golpista por lá, porque tirei a foto com os deputados que não eram... E eu falo isso porque eu sou bibliotecário do Instituto Federal do Paraná, que fica no sul do Brasil, né? E aproveito também para dar os parabéns para o FPRN, que foi considerado um dos melhores do Brasil também, né? E esses parabéns. Ao colega Carlos aqui, lá do Instituto Federal do Paraná, tem uma autonomia, além de política e financeira, tem pedagógica também. Tem um campo chamado Jacarezinho lá, Jacarezinho, que muita gente vai para pesquisar, que muda totalmente a questão pedagógica. Ele é muito semelhante ao que faz aqui na Escola da Ponte, né? Em avaliação, então tem autonomia pedagógica em alguns, né? Que são diferentes, né? Institutos Federais do Brasil. Né? E a pergunta que eu vou perguntar é a seguinte: o professor Lecino falou sobre a questão de governo, os senhores também, e como foi que o título desse livro, essa organização no novo governo que está agora no Brasil? Publicamos antes. Bom, muito obrigado. Não, mas é só Então, só... Tem que ser um minuto. Está gostando. Tá, veja, a gente estava exatamente conversando aqui, existe de uma certa forma aquilo que nós chamamos de verticalização. Nessas ambiguidades que Marisa aborda muito bem no livro, uma das coisas que nós temos tentado lutar para reverter é fazer com que essa verticalização aconteça naquilo que a gente faz no médio, no superior e na pós-graduação. Mas, voltando à história do transgênico, essa inserção do gene da universidade fez com que, quando se façam as ofertas de pós-graduação em nível estrito senso, se faz distanciado, de uma certa forma, do que é essa projeção em nível técnico de nível médio. Por isso que, muitas vezes, os estudantes querem ir para outra ação, querem ir para outra... Até porque também tem um detalhe importante. Voltando àquela fala da formação integral, que eu esqueci de fazer um comentário sobre isso que o professor Licínio fez. Na formação integral, a gente discute uma formação para além do integral, mas sim uma formação integrada. E nessa formação integrada, existe um nível de formação que é mais alargada para além da formação técnica. Então veja, um estudante nosso, e aí o Antônio pode até dar uma relação agora, porque vários passaram no Enem para a universidade. Você encontra estudante que se formou em alimentos, apicultura, informática, indo para todas as áreas do conhecimento. Inclusive áreas das humanas, artes de uma maneira geral. Por quê? Porque como o Instituto também oferece essa possibilidade de formação do sujeito, né, multilateral, esse estudante que está num processo de formação humana, ele se identifica com um determinado tipo de atividade, por exemplo, na área de artes, na área de teatro, na área de música, só para citar, para estar bem distante daquela formação tecnicista, até como se falava na década de 60, 50 do século passado. Então, e aí ele ascende, ele verticaliza nas universidades para todos os tipos de áreas do conhecimento. Se nós que temos a verticalização como princípio lá do nosso projeto político pedagógico, atuássemos de fato para essa verticalização dentro, só teríamos cursos de graduação e pós-graduação nas nossas áreas de conhecimento. Então, por exemplo, não teríamos nenhum curso como temos hoje, um doutorado em educação profissional, um doutorado acadêmico em educação profissional. Mas aí onde está? Nós nos permitimos fazer esse diálogo, que é uma dualidade, pode parecer uma dualidade. Nós estamos enfrentando ainda. É esse o processo de construção, esse é o processo de redimensionamento daquilo que nós planejamos fazer. Então, desculpe o professor ter passado mais de um minuto, mas é porque não é fácil a gente falar sobre o Instituto com toda a sua
complexidade e complicação, não é? Sem falar um pouco mais bom, mas a gente pode depois um conversar. bom aliciante, não é? Era só programarmos neste seminário uma mesa, não é? Sobre a internacionalização do Santo Domingo e do Instituto. Porventura devíamos ter programado mais mesas, não é? Tão instigante, como nos aparece aqui neste livro, não é? Sobre esta organização complexa. Fica o desafio para outros diversos, não é? Para outras alturas, não é? Este percurso dessa nossa parceria não termina aqui, não é? E portanto vai continuar no futuro, para nos conhecermos melhor e conhecer a vossa organização bastante complexa, que o livro retrata e que o professor de cima aqui tão bem apresenta. Portanto, agradecer ao apresentador, ao Licínio, aos autores e agradecer a vocês, porque já se viu que estaríamos aqui mais parte da noite, não é? Mas está na altura de terminarmos. E portanto, amanhã temos as provas de António. E por favor, não vão. Você está cansado?